Se você está estudando aí língua portuguesa, você precisa saber das classes morfológicas. Por exemplo, tem que saber o que é preposição, tem que saber o que é conjunção, tá? E você também tem que saber o que é substantivo, adjetivo, enfim, um monte de coisa. Então fica aqui nesse vídeo para você aprender ainda mais português na prática. Vamos falar sobre as classes morfológicas com questões, porque aí fica muito mais fácil da gente assimilar essa matéria. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje vamos falar sobre morfologia, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre morfologia, então se você tiver mais dúvidas, vou deixar na descrição para vocês aqui, porque existem outras questões de concurso para você treinar morfologia, tá? Então é aquilo, sem mais delongas, bora lá pro quadro e anota tudo, hein? E a última questão de hoje é uma revisão. Se você conseguir responder a última de hoje, você tá craque em morfologia, tá? Questão aí número 1, já com uma pegadinha, presta atenção. As palavras em destaque em que, apesar do olhar profissional, crítico, analítico, são classificadas respectivamente como, tá? Então a gente vai olhar aqui essa primeira palavrinha olhar. E ela carrega aqui uma pegadinha. Por quê? Quando a gente olha essa palavra muito rápido, a gente acaba achando que olhar aqui é um verbo, porque ele termina em AR, né? Então a gente lembra dos verbos do infinitivo, cantar, nadar, correr, tá? Só que o que acontece aqui é o seguinte, se você olhar para o vizinho, então muita atenção à palavrinha anterior, nós vamos ter aqui, por exemplo, a preposição do. E quando eu falo da preposição do, a preposição do é a junção de mais o. E o que eu observo nisso? Que esse ozinho que está aqui, ó, vou até marcar para vocês, esse o, ele é um artigo. E o artigo, ele acompanha aí os substantivos. Então, pensando que esse o tá ali dentro e ele acompanha uma palavrinha e essa palavrinha é o substantivo, a gente já pode aqui tirar algumas questões, tá? Por exemplo, a letra E, verbo e substantivo, a gente pode tirar, porque eu não caí na pegadinha, olhar aqui não é verbo. Posso também tirar a alternativa D. Uma outra alternativa que eu posso tirar é o que, gente? A alternativa C, já que ele diz que olhar ali seria um adjetivo. E qual a característica aí do adjetivo? O adjetivo traz uma característica ou qualidade sobre algum termo, tá? Sobre algum nome. Isso vai acontecer com a palavrinha crítico aqui, tá vendo? Crítico é uma característica ou qualidade. Então, sim, crítico eu tenho um adjetivo. Então, já iniciando nossos estudos aqui, qual questão ficou, qual opção, na verdade, ficou para você marcar? É claro que ficou a alternativa A, tá? Olhar aqui é um substantivo, não é verbo, e crítico é um adjetivo. Na próxima questão, você tem que tomar muito cuidado, mas eu vou trazer uma dica importante para você. A próxima questão fala o seguinte: assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem ali função adjetiva, tá? Essa questão, ela tem uma pegadinha, mas tem um meio de você conseguir responder sem errar, tá? Olha só, quando a gente está olhando todas essas expressões que estão marcadas, a gente tem que achar aquela que tenha valor adjetivo, que mostre uma característica ou qualidade. Todas essas expressões, tá, gente? Elas começam ali com uma determinada preposição. Vou até marcar para vocês aqui, ó, para não errar. Fechado? Quando a gente está olhando isso, a gente pode achar aí, talvez, que todas elas tenham aí um valor adjetivo. Mas eu tenho uma dica incrível para você. Olha só, você sabe também que existem locuções adjetivas, como por exemplo, você fala assim, ó, amor de mãe, tá? Eu poderia substituir essa locução adjetiva, amor de mãe, por amor, por exemplo, amor materno, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, amor de pai, amor paterno, eu estou substituindo uma locução de pai, de mãe, por um adjetivo correspondente. Se eu consigo fazer essa substituição, eu já tenho um passo dado para a questão ali do adjetivo. Quando eu falo também, por exemplo, rosto de anjo, rosto angelical. Essa é uma forma de você conseguir fazer isso. Olhando essa questão, você pode começar a tentar a fazer a substituição, tá?
Uma outra coisa que a gente precisa lembrar para ajudar nessa questão é o seguinte: existe ali adjuntos adnominais, tá? Dentro da função sintática e complementos nominais. Nesse caso aqui, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Quando eu falo de adjetivo, né, sintaticamente o adjetivo é um adjunto adnominal, tá? Então aí, tudo bem. E quando eu falo de adjunto adnominal, ele indica posse, tá? Vem comigo aqui, ele indica posse. E eu também já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição para vocês que estão estudando análise sintática. Eu fiz um vídeo onde eu demonstro para vocês, obviamente, a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Pensando nessas duas características aqui, a primeira de uma substituição por um adjetivo e na relação de posse, qual alternativa você marcaria? Presta atenção, ó. Quando eu falo assim, características da nação, a nação tem essa característica. Então aqui, ó, eu tenho uma ideia de posse. Uma outra observação que eu posso fazer aqui é que nação pode ser substituído por nacional. Então eu consegui pegar essa locução adjetiva e transmitir apenas um adjetivo e indica posse, né? Se você for fazer tudo isso nas outras alternativas, você não vai conseguir. Quando eu falo assim, ó, ameaça de colapso, quando eu falo assim, de colapso, isso não indica posse, tá? O colapso ali vai sofrer a ação de ser ameaçado, não é posse. A mesma coisa vai acontecer com as outras questões. Mas, pra gente não se alongar no assunto, tá? E você vai assistir esse próximo vídeo em que eu trago pra vocês mais exemplos, vou deixar na descrição. Aqui a alternativa assertiva vai ser a letra A. É muito importante você ficar ligado nessas questões de complemento nominal e adjunto na sua função sintática também, tá? Mas o assunto é morfologia, aproveita, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos para vocês aqui na internet, tá? Muito obrigado pela companhia de todo mundo aqui. Esse mês o canal cresceu muito, então muito obrigado a cada um. Eu tô extremamente feliz, tá? Deixem sempre o feedback aqui e eu sempre que conseguir um tempinho eu vou responder todos vocês, tá? Então bora lá para a próxima questão. A próxima questão vai falar o seguinte: a palavra destacada não corresponde a uma preposição em, tá? Então a gente sabe que eu quero saber de preposição aquela que não é preposição, tá? Preposição, gente, eu vou colocar aqui um exemplo. Muita gente pode confundir com conjunção. Então olha essa frase aqui, ó. Cadeira, se eu escrevo assim, tá? Cadeira de madeira. Olha só que interessante. A preposição, ela vai acabar ligando nomes, tá? Olha só que interessante. Eu estou ligando cadeira e estou ligando madeira, tá? A preposição liga nome. Quando a gente fala de conjunção, a conjunção vai ligar orações, tá? Eu fiz um vídeo também falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Olhando isso tudo, a gente tem aquela regrinha, a gente sempre grava as principais preposições. De, para, com, ante, até, entre, enfim, existem diversas preposições. Quando você está fazendo essa questão, se você já tem esse conhecimento prévio, tá? Ou se está pegando agora, a gente vai fazer o seguinte: sair de casa, esse sair de casa de madrugada é uma preposição. Estudar a preposição é extremamente importante para quando você for estudar a função sintática, porque vamos ter ali, né, termos preposicionados, como por exemplo, tá? Objetos indiretos e complementos nominais, como a gente viu aqui, tá? Letra B, que nos levaria para Olinda. Então, para também uma preposição. Se você não sabia, já vai anotando aí no seu caderno, tá? Saímos em jejum. Olha que interessante. Se você estuda a preposição, se você grava ou se você não sabe, toda aqui, gente, é um pronome indefinido com um valor de advérbio. Por que eu falo que é um valor de advérbio, tá? Aqui eu poderia fazer assim, ó. Saímos por uma rua totalmente, olha que interessante, totalmente é um advérbio, tá? Totalmente escuro. Então isso aqui é um pronome indefinido, mas tem esse valorzinho ali de advérbio. Então a gente já sabe que aqui a resposta vai ser a letra D, tá? Lembre-se, você também tem muita dúvida com advérbio e advérbio confunde mesmo. Tem um disco? Não.
Tem um vídeo aqui embaixo, vou deixar na descrição para vocês, em que eu te entrego as melhores técnicas para você descobrir quando é advérbio. Por exemplo, a tática do AVA, tá? Então vou deixar também na descrição aqui para vocês. Lembra que eu falei com vocês que a última questão ia ser extremamente importante, que ela vai ser uma revisão? Olha só como essa questão aparece para você lá no seu concurso, olha só. Analisando morfologicamente aí cada uma das palavras da frase. Tem que analisar tudo, tem que saber morfologia, tá? Muita gente acha que as pessoas nascem com limitações inatas. Dentro dessa frase enorme, temos sequencialmente o quê? Bom, gente, olha só, vamos por parte e talvez a gente já consiga eliminar algumas coisas, tá? Quando eu tô falando assim, ó, muita gente, vamos pegar essas duas palavrinhas. Aqui na alternativa A, ela fala o seguinte, que é advérbio de intensidade. Se você já sabe de advérbio, você entende o seguinte, quando eu falo advérbio, o advérbio é uma palavrinha invariável que acompanha o AVA. E o que é o AVA? Vamos colocar aqui. O AVA nada mais é do que adjetivo, verbo ou outro advérbio. Se a gente sabe que o advérbio vai acompanhar essas três classes morfológicas aqui, adjetivo, verbo e advérbio, o que a gente tem em seguida é gente. Gente é substantivo, então esse muito aí não pode ser advérbio. Então eu já corto aí a alternativa A, tá? Vamos observar, pronome indefinido. Tá, vou ficar com essa porque o pronome também ele pode ficar junto ali do substantivo, tá? Então tá tudo certo. Até porque a gente tem diferença entre pronome substantivo e adjetivo. Fiz uma aula já sobre isso, também vou deixar aqui na descrição para vocês, cá em concurso, tá? Outra coisa que ele fala, pronome indefinido. Vou ficar porque eu sei que é um pronome indefinido. Numeral, ó, tá vendo? Existem questões que a gente acha assim, meu Deus, muito difícil. Mas essa aqui, numeral, com certeza não é. Adjetivo, a gente sabe também que muita não é adjetivo. Então, assim, sobram apenas a letra B e a letra C. Quando a gente vai analisar gente, o que acontece aqui? Substantivo comum na letra B e substantivo abstrato. A gente sabe que gente não é substantivo abstrato. Com curiosidade, eu vou jogar uma pergunta para vocês já com a resposta, tá? Você sabia que alma é um substantivo concreto? Muito bem, não sabe? Vou deixar também na descrição essa aula para você conseguir identificar quando é um pronome abstrato e concreto, tá? Então, já posso até marcar a questão como certa, vai ser a letra B. Vamos analisar caso a caso. Substantivo comum, acha aqui, ele diz que é um verbo, então está certo, tá? Olha que interessante, esse que é uma conjunção integrante. Por que integrante, professor? Porque eu consigo substituir por isto ou isso, tá? Isso aqui tem relação com as orações subordinadas substantivos, tá? E ele fala que é uma conjunção subordinativa integrante, artigo, depois ele fala substantivo comum, verbo, que é o nascem, preposição, ó, mais uma preposição para você anotar, com limitações inatas aí, vai ser o meu adjetivo. Então, sem pestanejar, com certeza a alternativa aqui que eu vou marcar nessa questão imensa, mas eu já eliminei um monte aqui de alternativa, vai ser a letra B. Viu quanta coisa a gente pode aprender com exercícios, tá? Por isso que eu falo, português aqui é na prática. Então, se você ficou com alguma dúvida, lembre-se, eu vou deixar aqui na descrição para vocês um vídeo que eu fiz, outro vídeo que eu fiz sobre classe morfológica, tá? Acabou esse, já assiste esse outro lá, tá? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a esse mês incrível que tivemos aqui no canal, porque crescemos bastante, muito obrigado, eu fico muito feliz. Então é isso, né? Vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Tem playlist aqui no canal, não se esqueça, tá? De pontuação, função sintática, erros do dia a dia, tem tudo pra você, tá? Então, vou ficando por aqui, um beijo, muito obrigado e até a próxima.